Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Experiência Econômica. Hoje falaremos o porquê da França e Estados Unidos estarem ameaçando intervir na guerra na África, e qual é o objetivo das potências ocidentais nos países africanos que são ricos em recursos naturais, como o Níger, que é um dos principais fornecedores de urânio para toda a Europa. Nosso primeiro assunto é sobre os Estados Unidos e a França, que estão ameaçando uma intervenção estrangeira para reinstalar um regime pró-ocidente no Níger. O Níger é um grande produtor de ouro e urânio, o último dos quais é o necessário para a energia nuclear europeia. O país possui reservas de petróleo significativas, às quais corporações estrangeiras desejam ter acesso. Ela também abriga grandes bases de drones dos Estados Unidos. Essas ameaças ocidentais seguem golpes liderados por oficiais militares nacionalistas e anticoloniais, os vizinhos Burkina Faso e Mali, cujo governo alertaram que a intervenção seria considerada um ato de guerra e poderia, portanto, desencadear um conflito regional. A África Ocidental é rica em recursos naturais. Também é muito estratégico para os Estados Unidos e a França. Quase toda a África Ocidental foi colonizada pela França, que cometeu atrocidades brutais na região. Ainda hoje, a França mantém políticas neocoloniais, controlando efetivamente as economias da África Ocidental, obrigando-as a usar o franco, que é uma moeda francesa, como moeda nacional. O economista de desenvolvimento senegalês Ndongo Samba Sylla descreveu o franco como uma moeda colonial, nascida da necessidade da França de promover a integração econômica entre as colônias sobre sua administração e assim controlar seus recursos, estruturas econômicas e sistemas políticos. Paris dita as políticas monetárias e até detém grande parte das reservas cambiais de várias nações da África Ocidental, incluindo o Níger, Burkina Faso e Mali. O franco é uma barreira à industrialização e à transformação estrutural nestes países, explicou Sylla, que o caracterizou como um dispositivo neocolonial que continua a destruir qualquer perspectiva de desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos têm uma de suas maiores e mais importantes bases de drones no Níger, a base Área 201, que custou 110 milhões para construir e 20 a 30 milhões adicionais para manter o ano todo, em um dos países mais pobres da Terra. O Níger é importante para a estratégia do Pentágono para a África. Está localizado no meio do Sahel, uma região com muita atividade militar americana e francesa, onde milhares de soldados estão estacionados regularmente. Washington usa suas bases de drones no Níger, no coração do Sahel, para projetar domínio militar no norte e no oeste da África, em coordenação com as forças que o US Africa ou AFRICOM implantou em todo o continente. Se Washington perder seu aliado no Níger, o novo governo militar nacionalista pode tentar fechar as bases militares estrangeiras e expulsar os cerca de 1.000 soldados americanos do país. O país é um grande produtor de ouro. Mais de 40% dos nigerianos vivem em extrema pobreza. O Níger também é um dos maiores produtores mundiais de urânio. Esse material radioativo é crucial para a energia nuclear na Europa, especialmente na França, onde cerca de 1/3 da eletricidade vem da energia nuclear. A empresa de inteligência de mercado global Commodity Insights alertou que o golpe de julho no Níger poderia comprometer os planos do país africano de se tornar um importante produtor e exportador de petróleo. Descreveu o Níger como um aliado a parceiro de segurança-chave no Ocidente e um dos maiores produtores de urânio no mundo. Acrescentando, acredita-se que o país tenha 1 bilhão de barris de reservas de petróleo bruto, de acordo com a Organização Africana de Produtores de Petróleo. A Global Commodities Insights observou que o Níger está construindo um oleoduto com o vizinho do sul, Benin, para transportar as exportações de petróleo bruto para o Golfo de Guiné e o Oceano Atlântico. O país está à beira de um tão esperado aumento de produção, e um executivo da indústria petrolífera descreveu o oleoduto como uma virada de jogo. Um ex-funcionário do Departamento de Estado reclamou à empresa de inteligência de mercado que, após golpes liderados por oficiais militares nacionalistas em Mali e Burkina Faso, que os governos nacionalizaram abruptamente as minas de ouro e expulsaram os gigantes industriais. Logo após o golpe do Níger, houve relatos semelhantes de que o governo militar nacionalista decidiu bloquear as exportações de urânio e ouro para o Ocidente. A perspectiva de uma intervenção militar estrangeira no Níger e potencialmente em outras nações da África Ocidental está realmente sobre a mesa. Não é de forma alguma um blefe. Esta é uma região onde houve exemplos muito recentes de intervenções ocidentais. Em 2013 e 2014, a França lançou uma intervenção militar no Mali, vizinho do Níger.
Em uma guerra de mudança de regime em 2011, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, com o apoio da França e de outras nações europeias e do Canadá, destruiu o estado da Líbia, matando o antigo líder revolucionário da nação norte-africana Muammar Gaddafi. Ainda hoje, uma década depois, a Líbia não tem um governo central unificado. O país tem estado em estado de guerra civil destrutiva. Ainda existe uma possibilidade real de que as potências ocidentais que desestabilizaram e devastaram a Líbia possam expandir esse caos violento para o oeste e para o sul, até a região de Sahel. Alguns dos líderes militares nacionalistas que tomaram poder na África Ocidental estão invocando o legado histórico dos movimentos anticoloniais. Em Burkina Faso, o vizinho do Níger, o novo presidente Ibrahim Traoré prometeu combater o imperialismo, citando Che Guevara e aliando-se a governos de esquerda da Nicarágua, Venezuela e Cuba. Traoré é inspirado pelo ex-líder marxista de Burkina Faso, Thomas Sankara, um oficial militar que lançou uma revolução popular na década de 1980. Traoré até nomeou como seu primeiro-ministro um ex-aliado próximo a Sankara, Apollinaire Joaquim Kellen de Tambela, que ele disse que supervisionará uma refundação da nação. Ao mesmo tempo, porém, esses governos são altamente instáveis e chegaram ao poder após não apenas mas uma série de golpes nos últimos anos. Alguns desses golpes foram liderados por oficiais treinados pelos militares americanos ou franceses. Alguns dos golpes instalaram governos militares pró-Ocidente, mas outras foram lançadas por oficiais militares nacionalistas que se opõem ao neocolonialismo francês e ao imperialismo americano e afirmaram políticas mais independentes. Os líderes do novo governo do Níger advertiram publicamente que a França está tramando uma intervenção militar. Paris procura formas e meios para intervir militarmente no Níger, disseram as autoridades, referindo que responsáveis franceses se reuniram com o chefe de Estado-Maior da Guarda Nacional do Níger para obter a necessária autorização política e militar. O deposto ex-presidente do Níger, Bazoum, seria um grande aliado das potências ocidentais e, junto com Paris, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está coordenando ativamente com Bazoum e planejando colocar seu aliado de volta no poder, para dar uma suposta cobertura multilateral aos seus planos de intervenção. Os Estados Unidos e a França têm trabalhado em estreita colaboração com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Os chefes de defesa da África Ocidental elaboraram um plano de ação militar se o golpe do Níger não for derrubado. Dadas suas riquezas de urânio e petróleo e papel fundamental na guerra com rebeldes islâmicos na região de Sahel, o Níger tem importância estratégica para os Estados Unidos, China, Europa e Rússia. O Níger já sofre sanções e a Nigéria, vizinha do sul do país, começou a estabelecer um bloqueio de fato. O Níger recebia anteriormente cerca de 70% de sua eletricidade da Nigéria, mas o governo nigeriano, que é aliado próximo do Ocidente, agora cortou esse poder. Os governos de Burkina Faso e Mali divulgaram uma declaração conjunta afirmando que qualquer intervenção militar contra Níger seria igual a uma declaração de guerra contra Burkina Faso e Mali. As nações da África Ocidental alertaram que as consequências desastrosas de uma intervenção militar no Níger poderiam desestabilizar toda a região. Burkina Faso e Mali também coordenaram as sanções ilegais, ilegítimas e desumanas que os governos ocidentais impuseram contra o povo e as autoridades do Níger. No final de julho de 2023, quando o presidente do Níger, Mohamed Bazoum, foi derrubado, os Estados Unidos e a França imediatamente entraram em ação, condenando sua deposição e exigindo que o líder pró-ocidental fosse reintegrado. Muitos ativistas africanos destacaram a hipocrisia esmagadora dessa resposta e da retórica ocidental sobre a promoção da democracia. No século passado, os Estados Unidos e as potências europeias legitimaram, apoiaram e até organizaram dezenas de golpes em todo o sul global, a fim de promover seus interesses econômicos e geopolíticos. Há inúmeros exemplos de governos democraticamente eleitos liderados por líderes anticoloniais que foram derrubados e, em alguns casos, mortos por esses países. Um dos episódios históricos mais conhecidos foi o de Patrice Lumumba, o fundador da República Democrática do Congo. O Congo tinha sido uma colônia belga, sob o brutal rei Leopoldo II. A Bélgica cometeu um genocídio, matando metade da população congolesa. Lumumba ajudou a liderar o movimento da independência contra o colonialismo europeu e foi eleito democraticamente o primeiro-ministro da RDC em 1960. O presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ordenou à CIA que assassinasse Lumumba. Com a ajuda da agência de espionagem, a Bélgica financiou um golpe para retirá-lo do poder.
O líder congolês, eleito democraticamente, foi sequestrado e assassinado. Seu corpo foi posteriormente dissolvido em ácido, apenas alguns dentes foram deixados para trás. Foi assim que os governos ocidentais trataram os líderes anticoloniais durante a Primeira Guerra Fria. Eles patrocinaram golpes para removê-los e posteriormente instalaram e apoiaram ditaduras pró-imperialistas de direita que governaram por décadas com a mão de ferro. Continuando. A resposta ocidental ao golpe de julho de 2023 no Níger foi completamente diferente. Imediatamente, o governo francês denunciou o novo governo nacionalista liderado pelos militares. O gabinete de Emmanuel Macron prometeu uma resposta forte e rápida, escrevendo: "O presidente não tolerará nenhum ataque contra a França e seus interesses", enfatizando especificamente seus interesses comerciais no Níger. Enquanto patrocinava regimes golpistas não eleitos no Paquistão e no Peru, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também divulgou rapidamente uma declaração condenando o novo governo militar no Níger. Ao especular uma intervenção no Níger, os Estados Unidos e a França estão voltando. A estratégia que empregaram quando usaram a OTAN para travar a guerra contra a Líbia em 2011. No momento, as potências ocidentais também estão fazendo o mesmo para justificar outra intervenção militar no Haiti, e criando uma aliança internacional ostensivamente liderada pelo Quênia, para ocupar a nação caribenha. O Níger é um dos principais produtores de urânio necessário para a energia nuclear europeia. Um dos principais interesses econômicos que as potências ocidentais têm no Níger é seu urânio. A organização antipobreza Oxfam publicou em seu relatório em 2013 detalhando como a França estava ganhando dinheiro lucrando com urânio no Níger, que é um dos países mais pobres do mundo. O povo Níger, conhecido como Nigerians, quase não viu benefícios nessa extração de urânio. Na França, 1 em cada 3 lâmpadas é acesa graças ao urânio nigeriano. No Níger, quase 90% da população não tem acesso à eletricidade. É incompreensível que o Níger, quarto maior produtor de urânio do mundo e fornecedor estratégico da França, não aproveite a receita dessa extração e continue sendo um dos países mais pobres do mundo. A partir de 2023, o Níger era o 7º maior produtor mundial de urânio. Mas muitos meios de comunicação ocidentais notaram com medo como o Níger é importante para a estabilidade energética da Europa. O golpe Níger desperta preocupações sobre a dependência de urânio na França e na União Europeia. O Níger fornece 15% de quantidade de urânio da França e responde por 1/5 das importações totais de urânio na Europa. Em 2021, o Níger era o principal fornecedor de urânio da Europa, seguido do Cazaquistão e da Rússia. A energia nuclear é relativamente importante na Europa. Em 2022, representou cerca de 10% do consumo de energia da Europa, ligeiramente abaixo do pico de quase 14% em 2002. Na França, a energia nuclear é ainda mais significativa. Desde a década de 1980, a energia nuclear tornou-se uma das principais fontes de energia. E na década de 2000, a energia nuclear da França ultrapassou o uso de petróleo, chegando a quase 40% em 2015. A energia nuclear ainda permaneceu forte em 2021, com 36,5% do consumo total de energia. Desde o golpe do Níger, os líderes da França e da União Europeia insistem que não serão afetados, afirmando que tem urânio suficiente em suas reservas para durar alguns anos. Mas se o governo nacionalista permanecer no poder no Níger e cumprir sua suposta promessa de cortar as exportações de urânio, a Europa poderá enfrentar consequências econômicas. Isso também ocorre em um momento complicado para a Europa, que se comprometeu em boicotar as exportações russas de petróleo e reduzir as importações de gás russo. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e gás. Antes da invasão russa da Ucrânia em 2022 e da imposição de duras sanções ocidentais, a Rússia era o maior parceiro energético da Europa e o fornecedor número 1 de petróleo e gás para muitos países. Algumas autoridades da União Europeia propuseram aumentar a produção de energia nuclear para acabar com a dependência da região da Rússia. Mas agora, um dos principais fornecedores do urânio que a União Europeia precisa para a energia nuclear sofreu um golpe liderado por nacionalistas que se opuseram às políticas neocoloniais da Europa. Isso também ocorre em um momento em que vários países da Europa estão entrando em recessão. Um exemplo, a Alemanha, a superpotência no coração da Europa, está se desindustrializando a uma grande velocidade, em grande parte porque perdeu as principais fontes de energia barata de que sua indústria pesada necessita. Outro fato importante é de que o Níger hospeda bases militares estratégicas dos Estados Unidos.
Além dos projetos econômicos estrangeiros na África Ocidental, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm uma grande presença na região, particularmente no Níger, onde opera várias bases. Um relatório de 2019 da PBS observou uma crescente presença militar dos Estados Unidos na África, revelando que o Pentágono tinha quase 1.000 militares no Níger. Os Estados Unidos têm operado missões de drones a partir de uma base na capital do Níger desde 2013, e acredita-se que a CIA também esteja usando outra base de drones no nordeste do Níger. O que chama atenção é o simbolismo neocolonial dos Estados Unidos, mantendo essas instalações militares de alta tecnologia no valor de centenas de milhões de dólares no Níger, um dos países mais pobres da Terra, onde a maioria da população nem sequer tem acesso à eletricidade. E uma das principais fraquezas dos novos governos nacionalistas na África Ocidental é que eles chegaram ao poder por meio de golpes, não de revolução populares. Isso significa que eles são menos estáveis e, se a história for um indicador, podem ser derrubados em golpes subsequentes. Embora a maioria dos golpes na história moderna tenha levado à instalação de regimes repressivos de direita, quase sempre aliados aos interesses imperiais ocidentais, há um precedente histórico de alguns líderes de esquerda chegando ao poder por meio de golpes. Um dos líderes revolucionários mais famosos da história da África, o egípcio Gamal Abdel Nasser, ajudou a liderar um golpe em 1952, como parte do progressivo movimento dos oficiais livres, que se opunha tanto ao monarquismo quanto ao colonialismo europeu. Nasser era um nacionalista de esquerda que tomou controle de muitos dos interesses econômicos pertencentes a potências coloniais estrangeiras, implementando algumas das políticas socialistas. O líder egípcio ajudou a inspirar movimentos revolucionários anticoloniais e nacionalistas árabes, não apenas no oeste da Ásia, mas também no norte da África. Em 1969, outro golpe liderado por um líder militar de esquerda, Muammar Gaddafi. Como Nasser, o líder Gaddafi implementou políticas socialistas usando a riqueza do petróleo na Líbia para beneficiar o povo do país. Gaddafi criou programas sociais robustos, gastando drasticamente o investimento público em saúde, educação e habitação. Com Gaddafi, a Líbia tinha um dos mais altos padrões de vida de todo o continente africano. A Líbia de Gaddafi também apoiou as lutas revolucionárias em todo o mundo, desde os sandinistas da Nicarágua, aos republicanos irlandeses que resistiram ao Império Britânico e aos palestinos nativos que lutaram contra o colonialismo israelense. Mas em 2011, Gaddafi foi morto em uma guerra da OTAN, quando rebeldes extremistas jihadistas, patrocinados pelo Ocidente, assassinaram brutalmente um líder líbio com uma baioneta. A secretária dos Estados Unidos, na época, que era Hillary Clinton, ainda se gabou ao vivo na TV. Ela disse: "Viemos, vimos e ele morreu." A guerra de 2011 da OTAN derrubou o Estado líbio. Hoje, mais de uma década depois, ainda não há um governo central unificado na Líbia. A nação do norte da África continua presa em uma guerra civil. Concluindo, portanto, há um precedente histórico no continente africano de líderes esquerdistas ascendendo ao poder por meio de golpes militares. Mas se não firmarem a autoridade e a legitimidade do governo por meio de uma revolução popular, a possibilidade de serem derrubados por outro golpe ou por uma intervenção militar estrangeira é muito grande. A lição de muitos desses episódios históricos é que se não há uma revolução popular, como aconteceu na China em 1949, em Cuba em 1959 ou na Nicarágua em 1979, se houver simplesmente um golpe militar liderado por um líder revolucionário, o governo tende a ser menos estável e significativamente mais fácil para eles serem derrubados. Como no caso de Burkina Faso, Thomas Sankara chegou ao poder em 1983, através de um golpe militar. Um de seus aliados mais próximos no processo revolucionário, Blaise Compaoré, liderou outro golpe contra Sankara em 1987. Compaoré matou seu amigo de longa data, Sankara, e governou essencialmente como ditador de 1987 a 2014. Compaoré abandonou as políticas anti-imperialistas e socialistas de Sankara, adotando a política de direita e a economia neoliberal, governando por meio de uma série de eleições fraudulentas em estreita aliança com os Estados Unidos e a ex-colonizadora França. Este é um dos perigos da situação agora na África Ocidental. Existem governos nacionalistas que buscam a verdadeira independência e soberania, mas como chegaram ao poder por meio de golpes, estabeleceu um precedente que um militar de direita pode usar para derrubar o militar de esquerda e impor um regime conservador em prol do Ocidente. Além disso, esses líderes militares de direita costumam governar por décadas,
porque tem apoio dos governos e corporações ocidentais. Isso é precisamente o que aconteceu durante a Primeira Guerra Fria. Houve uma série de ditaduras pró-ocidentais de direita em todo o continente africano, que derrubaram governos anticoloniais e impuseram seus próprios regimes reacionários. Muitos líderes anticoloniais e esquerdistas foram derrubados em golpes de direita patrocinados pelos Estados Unidos, desde Patrice Lumumba, da República Democrática do Congo, em 1961, Nkrumah, de Gana, que ocorreu em 1966, e até Thomas Sankara, de Burkina Faso, em 1987. Os governos nacionalistas do Níger, Burkina Faso e Mali são instáveis, e a ameaça de intervenção militar patrocinada pelo Ocidente, no caso dos Estados Unidos e França, pode desestabilizar os países, alimentando mais golpes e potencialmente desencadeando uma guerra regional. O objetivo transparente dos Estados Unidos e da França é restabelecer o controle político sobre a região, explorar seus abundantes recursos naturais e localização geoestratégica. O que está acontecendo na África Ocidental faz parte de um movimento internacional, no qual países ex-colonizados buscam a descolonização completa, afirmando o controle nacional sobre seus recursos, trabalho, economia e também política de segurança, em busca de desenvolvimento real, independência e soberania. Por hoje é só, meus amigos. Me conte aqui nos comentários o que achou desse comentário e não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Espero você na próxima e até mais!